Então, eu sou nascido no Paraná, né, na cidade de Rolândia, no Paraná. Meu pai, João Alves Pereira, e minha mãe, Anália Ferreira de Mello, os dois já falecidos. Meu pai já faleceu há 25 anos. Minha mãe faleceu há 3 anos atrás, né? Até essa coisa de meu pai ter falecido antes, aí minha mãe precisava de cuidados, então eu continuei cuidando, né? Não morava junto, mas cuidando da minha mãe. E só agora, né, depois dela falecida, é que aí eu me senti mais livre para assumir o presbiterato, embora eu já estivesse fazendo a formação. Mas eu vim do Paraná com muito novo, né? Eu tinha 7, 8 anos de idade quando eu vim da cidade lá de Paraná para São Paulo. E a princípio nós fomos morar aqui no interior de São Paulo, né? Em Itaquaquecetuba, depois em Mariporã, e depois viemos já aqui para São Paulo, morar aqui na região da Diocese de Campo Limpo. E aí, com 13 anos de idade, 14, onde é hoje a paróquia Santa Isabel, era uma comunidade Santa Isabel, que pertencia à paróquia São José Operário de Campo Limpo. E o padre ali era padre Eduardo Ramos, né? E então houve um encontro de jovens, um retiro de jovens, e convidando jovens de várias famílias para ir. E eu não podia ir porque eu era muito novo, eu tinha só 13 anos. Mas a minha irmã foi, e algumas amigas dela também participou desse retiro. E quando voltaram do retiro, então eu fiquei assim, muito triste porque eu não pude ir para o retiro. Mas eu falei, mas no próximo eu vou, então isso me motivou. E continuei ali participando da igreja, das celebrações, das atividades todas, né? E depois entrei para o Crisma e tudo. E no próximo encontro que teve, certamente aí eu fui, né? Mas aí minha família sempre foi católica, mas nunca participaram da igreja, nunca frequentaram. E todos continuam católicos até hoje, mas ninguém... E eu sempre, depois daquele retiro, daquele encontro, daquela participação, sempre atuante na igreja, participando. E aí depois se tornou paróquia, né, Santa Isabel, e ali eu participei de encontro de jovens, de crisma, né, depois fui professor de crisma também, e coordenador da comunidade, e assim. E aos 24 anos de idade, eu fui para o seminário e morei 5 anos no seminário. Vieram os padres verbitas morar ali na região da paróquia, e ali eu conheci a congregação dos missionários do Verbo Divino. E eu já frequentava os encontros vocacionais aqui da diocese, né? Mas na hora de entrar para o seminário foi na época daquela transição do bispo de Dom Fernando para Dom Emílio. E então eu recebi um convite para ir conhecer os verbitas e acabei ficando 5 anos com eles. Mas depois eu descobri que a congregação missionária religiosa não era essa a minha vocação. Eu já sentia vontade de ser padre, né, desde aquela época, desde menino. Mas eu percebi que não era a minha vocação, congregação religiosa, congregação missionária. E continuei, mas esse período que eu fiquei no seminário, morei lá na Zona Leste, numa casa do Verbo Divino, mas nesse período eu nunca perdi o contato com a Diocese de Campo Limpo. Sempre em contato com Dom Emílio, os eventos que tinha aqui na Diocese eu sempre vinha, participava, né? E logo que eu saí do seminário, Dom Emílio me procurou, perguntou como que eu estava no seminário. Eu disse, eu saí porque não é isso que eu quero e tudo. E ele disse, as portas da Diocese estão abertas, se você quiser vir para cá. E aí continuei participando de várias atividades da Diocese e tudo. Quando chegou Dom Luiz, né, que chegou, então, passado uns 6 meses, eu marquei uma entrevista com o Dom Luiz, porque eu cuidava nessa época já do Instituto Cardeal Rossi, lá no Jardim Horizonte Azul. Trabalhava no projeto social da Caritas e cuidava da casa de retiros do Instituto Cardeal Rossi. Então, nessa primeira entrevista com Dom Luiz, a primeira pergunta que ele me fez, mas por que diácono e não padre? Até já era diácono ordenado, né, que Dom Emílio já havia me ordenado. Por que diácono e não padre?
E eu disse, por conta de algumas pendências que tem, tudo, né? Então, ele falou, mas se você é solteiro, tal, pense nisso. Nem sei se o Dom Luiz lembra disso, mas ele falou isso comigo na primeira conversa, não é? Mas eu tinha justamente essas pendências. Minha mãe, que estava viva, idosa e precisava de cuidados. E também eu tinha algumas coisas financeiras, pendências de imóveis que eu estava pagando, financiado. Então eu queria esperar o momento de estar completamente livre para assumir, dar esse passo pro sacerdócio. E agora então, há uns 5 anos atrás, 4 anos, então eu voltei a conversar com Dom Luiz sobre isso, escrevi uma carta pedindo a ordenação presbiteral, só que eu não tinha a faculdade de teologia. Eu fiz todo o IDETEL, a preparação para o diaconato, 4 anos de estudos, a filosofia eu já tinha feito com os missionários, com os verbitas, e 2 anos específico para o diaconato, né? Mas eu não tinha a teologia. Então, conversando com ele, achamos por bem e eu fui estudar então com os Legionários de Cristo no Seminário Maria Mater Ecclesiae, em Itapecerica. E concluí agora no final do ano passado, e aí então saiu a aprovação para a ordenação presbiteral. Então, e enquanto nesse período da adolescência para a juventude, então sempre trabalhando profissionalmente, estudando à noite, não é? Porque minha família sempre foi uma família pobre, não é? Uma família muito simples. Então, estudando à noite, trabalhando durante o dia. E a pedido do Dom Emílio, quando eu era jovem, ainda a pedido do Dom Emílio, eu fui representar a Diocese de Campo Limpo num encontro que teve em Itaici, sobre pastoral operária, o mundo do trabalho, essas coisas. Então não tinha ninguém, Dom Emílio pediu que eu fosse. E eu fui um final de semana para Itaici. E era um encontro, assim, coisa de um tema da campanha da fraternidade. E lá o coordenador do encontro era um professor chamado Luiz Antônio, que representava a campanha da fraternidade no regional nosso. E nesse período, nessa época, ele me convidou para trabalhar no Colégio Santa Cruz, que é um colégio católico. E eu fui trabalhar no colégio, né? Ele viu que era um jovem de igreja católico, interessado, então conversamos bastante lá no encontro. Ele me convidou e eu fui trabalhar lá. Nesse colégio eu fiquei por 10 anos lá. E lá, além do trabalho profissional como funcionário colaborador, também participava de todas as celebrações, organizações, liturgia, tudo dentro do colégio nessa coisa, né? Da parte religiosa, no católico, né? Catequese e tudo. E então, daí esse período, então, fui fazendo a preparação para o diaconato, né? E aí me ordenei diácono e continuei. Eu me ordenei diácono em 2007, dia 7 de janeiro de 2007. Portanto, agora eu iria fazer no próximo janeiro, dia 7, 16 anos de diácono, né? Uma turma, nós nos ordenamos em 8, uma turma de diáconos muito bons, né, que me ajudaram bastante também na caminhada, porque eu era até então mais jovem, só eu solteiro, todos eles casados, né? Então conversando muito, partilhando experiências e tudo. E nesse período, depois que eu me ordenei diácono, então eu já vim há 11 anos atrás, né? Dom Luiz tinha chegado recentemente na diocese, o Padre Sandro me convidou então para estar ajudando nas celebrações, na catedral. E aí então de lá para cá, sempre nessa parte das solenidades, proclamando o evangelho e tudo, né, que tinha esse dom, então. Mas além dali, então, trabalhando, ajudando em outras paróquias. Primeiro lá, próximo do projeto do Instituto Cardeal Rossi, onde eu trabalhava, também atuava na paróquia lá, primeiro na Senhora de Guadalupe, né, o Padre Juarez estava lá na época, depois na paróquia Verbo Divino, com o Padre Luiz Maurício, e ajudando na catedral. E no Colégio Santa Cruz, depois que eu saí de lá, depois de 10 anos, eu continuei também ajudando na parte de liturgia. E agora, nos últimos 4 anos, então, combinei com o Dom Luiz, conversamos, e então foi sugerido que eu fosse trabalhar na paróquia São Paulo Apóstolo, junto com o Padre Francisco. Então, assim, uma vida prática toda voltada sempre dentro da igreja, né? Desde muito jovem, depois todos esses 16 anos de diácono, né?
Com 19 anos eu já não morava mais com a minha família, né? Sempre junto, apoiando, muito unidos, muito amigos, mas eu não morava junto, sempre morava já sozinho, né? E essa foi a caminhada, né? Até chegar aqui no presbiterato, na ordenação. Desde muito jovem. Desde muito jovem eu assim, dava muito valor, né, à família. Eu valorizo muito a questão da família, né, as pessoas que fazem opção pelo matrimônio. Mas eu vi que não era para mim, né? Não era isso, não era o meu sonho, não era isso que eu sonhava, né? Eu sempre sonhava assim com a igreja mesmo. As coisas da igreja sempre me fascinaram, desde muito novo. Todas as atividades, né, a vida da igreja, desde a comunidade até as coisas de Roma, da igreja de Roma, tudo isso sempre me fascinou, né? Então eu vi que o caminho era por aí. Então, a minha mãe as minhas irmãs, né, nós somos uma família fomos a princípio 14 irmãos. Mas nós morávamos numa região muito precária no Paraná. Então, os 5 primeiros dos 14, os 5 primeiros ou morreram quando era bebê ou nasceram mortos. Então, acabamos ficando em 9. Seriam 5 irmãs e 4 irmãos. E minhas irmãs, eu sou o segundo, então são todas mais velhas. Então, foram se casando, indo embora. E acabou restando uma só solteira, que foi essa que cuidou da minha mãe até morrer, né? E 2 irmãos solteiros também, que moram junto com a minha irmã até hoje, que não se casaram, né? Mas assim, então eles tinham todo o cuidado ali ao lado da minha mãe, né? E o meu irmão também, que faleceu vai fazer um ano agora, em dezembro vai fazer um ano que ele faleceu. Ele tinha um problema psiquiátrico, mas muito, muito pequeno, muito leve, né? Ele não conseguia aprender as coisas, então era como se fosse uma criança. Então tinha esse irmão para cuidar, que era o mais velho, e a minha mãe, que estava velhinha. A minha mãe morreu e depois morreu meu irmão também, e aí ficou livre. Então meus irmãos, eles cuidavam dela, né? Fazia a parte prática, né? Minha irmã morava junto, meus irmãos cuidavam dela. Mas a parte de financeira, os cuidados mais, essa coisa, alguma coisa a mais que precisava, então precisava de um apoio. E aí foi um pouco isso, né? Por conta disso que retardou um pouco a ordenação. Então, no Colégio Santa Cruz, né, quando eu recebi a proposta para ir trabalhar, eu trabalhei lá por 10 anos, né? Na parte de secretaria, né, do colégio, depois organização, ajudando a organizar todos os eventos religiosos que tinham e tudo. Então, sempre aos finais de semana. Trabalhava durante a semana como colaborador, funcionário mesmo, né, registrado. E aos finais de semana sempre tinha atividades, então sempre participava à noite durante a semana. Porque lá é um colégio que tem catequese, tem crisma, tem celebrações em todas as festividades da igreja. Eles fazem celebração, um colégio católico, né? E nesse período, então, eu trabalhei lá 10 anos e depois eu precisava dar um passo a mais, estudar e tudo. E eu recebi uma proposta para trabalhar na Caritas de Campo Limpo. Então eu saí do colégio e vim para a Caritas do Campo Limpo, no qual eu fiquei 13 anos. Né? Porque eu cuidava da casa de retiros, né, a pedido de Dom Emílio, mas durante a semana, era só finais de semana os retiros. Então durante a semana eu trabalhava num projeto social da Caritas ao lado do Instituto Cardeal Rossi. Um projeto que trabalhava com crianças carentes, adolescentes, né, conveniados com a prefeitura. E aí vinculado lá a conveniado da paróquia, né, Verbo Divino, com a prefeitura, né, a Secretaria de Assistência Social. Então no Colégio Santa Cruz, quando eu entrei lá, era o Padre Leonel Corbey, que era o diretor da escola, né, mas já estava velhinho e tudo, então eu já ajudava em todos os sentidos, né? Nas celebrações, nos eventos, tudo que tinha, eu estava sempre junto. Aí eles perceberam que era uma pessoa já envolvida com a igreja, um jovem de igreja, tudo. Então, tudo que tinha, eles me envolviam, me convidavam e eu estava sempre lá ajudando em tudo. E depois faleceu o padre Leonel Corbey, ficou o padre Filinto, né? Um indiano, também trabalhamos muito tempo junto.
E aí nas celebrações. Nesse período foi quando eu me ordenei diácono depois, e aí já substituía eles, fazia quando eles não podiam, fazia celebrações no colégio, e foi. Depois o Padre Filinto foi embora, foi para a Índia, e veio o Padre José de Almeida Prado, o qual faleceu há um ano atrás, né? E ele faleceu, estava velhinho já, então eu já ajudava ele em todas as missas, celebrações, acompanhava ele, então era um braço direito ali do Padre José. Já era diácono. Quando ele não podia celebrar, eu fazia as celebrações. E esse vínculo foi. Veio um outro padre, o Padre Roberto, que era o padre do Jaguaré, também descobriu uma doença, uma coisa, e faleceu também. E de modo que agora, atualmente, até um outro padre Laudenir, Padre Rivaldo, né, e Padre Severino que estão lá, mas eu continuo celebrando, estou junto com eles. Então eu deixei de trabalhar lá como funcionário, mas continuei atuando aos finais de semana nos eventos religiosos, nas celebrações, todos os domingos tem missa lá. Né? Inclusive agora eles disseram, a gente vai, eles estavam na ordenação, e disseram, tomara que você possa continuar nos ajudando, colaborando. Então, assim, eu fiz uma amizade muito boa, né? Um relacionamento muito bom com a congregação dos padres de Santa Cruz, com o colégio, com as famílias, os professores, funcionários, alunos, todos. Então, foi um trabalho muito bom. Na Caritas de Campo Limpo, eu fiquei 13 anos nesse trabalho social, né? E depois deixei também por conta dos estudos e tal, né? Mas é isso. Então, agora como padre eu ainda estou me acostumando, né? Tem hora que eu ainda acho que eu sou diácono ainda, né? Na hora de proclamar o evangelho, na hora das celebrações, não é? E as pessoas também, muita gente ainda me chamam de diácono, né? Porque não se acostumaram ainda. Mas assim, eu posso dizer que eu estou muito feliz, né? Sem dúvida, assim, o tempo mais feliz da minha vida. Desde que foi marcada, agora que chegaram nos finalmente, que o Dom Luiz marcou a nossa ordenação, assim, uma alegria radiante, assim. Então, muito feliz. E agora, muito mais ainda, né? E eu disse na primeira missa, né, que eu fui ordenado por amor a Deus, por amor ao povo, né? E é isso que eu espero, que as pessoas me amem também. E eu sei que para eles me amarem eu preciso ser uma pessoa boa, uma pessoa especial, um padre santo, um sacerdote bom, uma pessoa de Deus mesmo. Então tenho essa consciência, estou muito feliz. Escolhi o lema fé, esperança e caridade, né? De São Paulo aos Coríntios 13:13, porque eu acho que são os pilares da minha fé, né? Refleti muito também, foi esse o lema da minha ordenação diaconal e mantive para a ordenação presbiteral, porque eu acho que são os 3 motores da minha vida, né? E acho que, sobretudo, o amor, né? A caridade, né? Com Deus e com as pessoas. Eu acho que isso é que o mundo precisa. E sempre digo para as pessoas que me perguntam, né? Três pontos que eu acho muito importante na vida do sacerdote, né, que eu quero para a minha vida. Primeiro é a fé. É a fé que, assim, eu aprendi com a minha mãe, né, uma pessoa que nós morávamos distantes de igrejas, então não ia em igreja, mas uma pessoa assim que tinha um extremo respeito pela Quaresma, pela Semana Santa, pelo Natal, pelo dia de Nossa Senhora, pelo Corpus Christi. Então, assim, a gente foi criado nesse ambiente. Então essa fé, né, que iniciou, que começou lá com os meus pais e depois eu fui amadurecendo, né? Agora já velhinha, ela me perguntava das coisas de Deus, da Bíblia e tudo, então a gente conversava sobre isso. Então uma pessoa de muita fé e de um coração enorme, muito bom, né, que não sabia dizer não para nada, né, e sempre preocupada com os outros. Isso eu aprendi dela. E da minha família como um todo, né, sempre muito unido, né, sempre nas dificuldades, nos momentos felizes, sempre unidos, sempre juntos. Então acho que essa coisa da fé é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é as origens, né? A simplicidade de onde eu vim. Sempre fui uma pessoa criada na simplicidade, na humildade, e eu acho que isso eu não posso perder.
né? Porque isso é que me tornou adulto, me tornou uma pessoa de fé, de esperança, né? E de caridade. Então essas origens eu não posso perder, né? E o último ponto eu penso assim, é a unidade com a igreja, né? A união. Eu tenho assim um respeito, um carinho especial pelos os sacerdotes, pelos padres, os presbíteros, um respeito, né? Nunca tive problema com ninguém, não quero ter. Me ordenei para somar com a igreja, somar com a diocese e quero ser um irmão, um amigo de todos os sacerdotes. E obediente, claro, ao bispo, né? E caminhar com a igreja. Eu acho que isso é importante. Porque eu acho o seguinte, né? Eu penso assim, esse sacramento da ordem, né, não é um simples teatro, né? A cerimônia, né, a liturgia da ordenação, ela é muito completa, né, tudo. Então eu queria viver mesmo aquele momento, né? Então eu estava assim, prestando atenção muito nas palavras, na homilia, nos ritos, né, na oração com sacratória e na imposição das mãos e tudo, né? Eu confesso que quando eu saí da sacristia e a gente vem então olhando para o altar e ali a gente permanece olhando. E eu não vi a quantidade de pessoas que tinha, não consegui. Só no momento, né, que eu virei, que eu vi quantas pessoas tinha na catedral. E que daí eu fiquei até assim assustado com tanta gente, né, e claro, feliz, né, fascinado a quantidade de padres que esteve e tudo. Então, eu acho que é um reconhecimento, é um carinho, é uma amizade, né? E é assim que eu quero permanecer, continuar.